Esgotadas as matérias sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. E o melhor para nossa cidade é Beto Piteri. Quem decidiu isso não foi... Quem decidiu isso não foi o vereador Cascata, não foi o Baiano e nem o Javan. Foi a população de Barueri, inclusive em 2 turnos. Aí os caras me aparecem com a liminar, que o juiz dessa comarca que acompanhou todo o processo eleitoral deu caso favorável para o nosso prefeito. E aí a segunda instância do estado foi lá e achou que não estava legal. Ora, vereador Rafa, meu presidente Zufa, Toninho Fulano, demais autoridades que estão nesse plenário e que estão nos ouvindo. Se nossa cidade tem 300 mil pessoas, 280, 290 mil, 300 mil eleitores aptos a votar, como que um vídeo de 2 milhões de visualização, doutor Marcos, criou impacto nas eleições, definiu as eleições? Agora, se fosse uma eleição que fosse decidida lá no primeiro turno, se fosse uma eleição que tivesse comprovado que realmente influenciou o resultado das eleições, tudo bem. Mas a gente está bem tranquilo, nosso prefeito está bem tranquilo, nosso eleitor, a população de Barueri, que a justiça vai ser feita e a vontade do povo vai ser respeitada aqui na cidade. E eu não tenho dúvida que lá em Brasília vai vir um parecer bem legal para nós aí, beleza? Tamo junto. Betão, conta com nós, estamos aqui na sua defesa, não só esse vereador, a Casa de Leis, aguarda aí com mais de quase 30 anos aí de história, prestando seu serviço de melhor qualidade à nossa população, né, vereadora Cris? Em 2021, doutor Cris, 2020, eu me apeguei com os guardas andando de bicicleta no centro de Barueri, fazendo o policiamento na prefeitura, em volta do cemitério, o centro, né, onde estão os comerciantes, 26 de março. E eu entrei com a indicação de eu pedir para o prefeito, na época, comprar, alugar, enfim, adquirir uns patinetes elétricos para nossa GCM. E essa semana eu me deparei com essa indicação sendo atendida, né? Estou muito feliz. Cadê o câmera? Mostra aqui, câmera, ó. 2021, onde a gente pede os patinetes elétricos para nossa guarda municipal. Estou muito feliz, obrigado, secretário, pelo gesto. Isso traz mais segurança e mais benfeitoria para nossa população. E hoje também eu entrei com a indicação dessa casa voltado para a segurança. Quando eu falo de segurança pública, eu estou falando da Guarda Municipal de Barueri, onde eu fui abordado esses últimos meses aqui por bastante mães de família, por diversas escolas onde os filhos estudam diferente, Cris. Eles não estão sentindo a presença da Guarda Municipal na entrada e na saída dos filhos delas, e que elas estão tristes, porque elas sempre foram acostumadas, ao entrar os filhos à escola e à saída, sempre tem a viatura da Guarda Municipal nos policiando. E isso algumas mães estão falando para a gente, que elas estão indo trabalhar e não estão se sentindo muito seguras e confortáveis no trampo, que está até interferindo no trabalho delas. Porque quando fala de filho, nós estamos falando de nossa família. E quando nós fala de filho, garotinhos, pequenininho, é cuidado redobado. E a gente tem visto ultimamente, aí, decorrer desses anos, muitas perversidades, muitas malvadezas em volta das nossas escolas com nossos pequenininhos. Eu queria aqui fazer indicação, ela vai chegar até o secretário de segurança. Eu queria pedir ao secretário de segurança, secretário da GCM, que ele tenha mais cuidado com nossos pequenos e que procure pôr as viaturas para, né, dar um suporte na saída e na entrada das escolas. Eu lembro que antigamente nós tínhamos até uma ronda escolar na Guarda Municipal. E eu te confesso, Cris, eu sou uma pessoa que eu ando muito, ainda mais falando ali de Silveira, Tupã, Udi, Camargo, Paulista, enfim, Parque Viana. E eu te confesso que eu não ando vendo as viaturas da Guarda Municipal, da GCM,
dando aquele suporte nas nossas escolas, na entrada e na saída dos nossos pequenos, né? Eu queria deixar aqui essa fala minha, essa indicação que eu entrei aqui hoje no parlamento, Toninho Fulan. E eu vou continuar fiscalizando. Vou falar aqui para o nosso secretário da guarda, que chame nosso comandante e que dê mais uma atenção na entrada e na saída das nossas escolas. Várias e várias mães de família procurou esse vereador para fazer essa solicitação. E eu estou falando aqui, Cris, antes de eu ser procurado, eu também já estava notando a ausência da Guarda Municipal em volta da nossa rede de educação. O que ocorre? Nosso velório municipal, velório muito bem estruturado, muito bem administrado, onde a gente recebe ali pessoas que vão se despedir dos seus entes queridos. E quando a gente tem a perda de um ente querido na família, é normal que venham parentes de outros lugares, amigos de outros lugares. E certo é que nós não estamos tendo mais estacionamento ali no velório municipal de Barueri. Por quê? Algumas pessoas chegam de manhã, trancam o carro e se dirigem até a estação ou até o ponto de ônibus e vão trabalhar. E deixam o carro ali no estacionamento do velório. Para mim é uma falta de respeito sem tamanho. Porque as pessoas que vêm velar os seus entes queridos acabam não achando lugar no estacionamento e deixam os carros ali na avenida. Que seja colocada uma cancela de controle de acesso na entrada do velório e na saída. Por quê? O caboclo vai chegar lá de manhã para deixar o carro dele como de costume e o controlador de acesso vai perguntar: o senhor vai no velório de quem? Aí eu quero ver ele acertar que quem vai ter a relação do pessoal que está sendo velado é a nossa administração. Mais uma indicação também muito importante, ao meu ver, que é uma solicitação da instalação de uma farmácia 24 horas lá no Jardim Mutinga. Porque o pai ou a mãe de família que sai do Jardim Mutinga de madrugada, tarde da noite, para vir buscar um remédio aqui na farmácia central, gente, ele perde tempo, é um baita de um deslocamento e a maioria das pessoas não tem meio de transporte próprio. E às vezes nem é horário de estar circulando o ônibus e a pessoa vai ficar perecendo ali com falta daquele remédio. Então, foi uma indicação também, ao meu ver, muito importante, que é a solicitação de uma farmácia 24 horas no Jardim Mutinga. O Mutinga jamais será esquecido. Presidente, para uma indicação que nós entramos hoje, em relação ao teste MChat. O que é o teste MChat? Esse teste, ele deve ou deveria ser aplicado em toda rede pública escolar, né? Na primeira infância. O que é isso? É um questionário que os professores entregam à família para tentar detectar algum transtorno dessa criança. Porque, como eu disse aí, quanto mais cedo você começa a tratar de um cérebro, mais fácil você consegue a evolução desse cérebro. Então, as escolas da cidade de Barueri já deveriam fazer esse teste MChat, tá? Que é um teste psicológico, e fazer essa detecção precoce do autismo e também da deficiência intelectual e de outras síndromes e transtornos que existem. E é por isso que eu insisto na capacitação do funcionário público para lidar com transtornos da mente. O laudo médico hoje, ele tem que ser válido em todo o país. Não adianta uma pessoa chegar de outro estado, vir morar aqui na cidade, e aí, simplesmente por capricho ou por desconhecimento, um atendente chega e fala: olha, esse laudo aqui não serve aqui na nossa cidade. Poxa, mas um laudo, ele tem que ser um laudo nacional, é um laudo onde um médico atestou, né, essa condição dessa criança. Então, aqui na cidade, a pessoa chega com um laudo de outro estado
E aí ela tem que começar tudo de novo. Tem aqui um caso de uma mãe que recebe até o INSS, recebe o LOAS para essa criança. Ele chegou numa unidade básica de saúde, apresentou um laudo de um outro estado, né, de Alagoas, e simplesmente a atendente, o departamento, os coordenadores falaram, não, esse laudo não serve. Poxa, mas então está descredenciando um médico, né? E quando você faz isso, você deixa ainda mais cansativo a luta de uma mãe que tem que correr desde o início, marcar os médicos, e a gente sabe que está faltando médico, né? Neuropediatra, está faltando fono. E não poderia te falar, senhor presidente, também do ocorrido da semana passada, né? Acho que a cidade toda está falando, mas a gente tem que ver com serenidade, né? A justiça, né? Nós temos aí uma justiça no nosso país, né? O direito, nós temos regras, e regras que forem descumpridas, existem as suas sanções. E também ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, houve uma denúncia, né, nas eleições, onde a junta eleitoral aqui da cidade entendeu que a sanção não deveria acontecer, diferentemente do TRE, que é um segundo escalão aí da justiça, né, da justiça eleitoral, que entendeu por 5-2, 5 juízes contra 2 entenderam que houve um descumprimento das regras eleitorais. E nós temos aí uma decisão final, né, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que deve decidir o que será feito nos próximos meses aí. Nós sabemos que muitas pessoas estão falando, vai demorar e vai travar, só que o direito eleitoral, ele rege, você pode me corrigir, Marquinhos, aqui, ele rege pelo rito da celeridade, ele tem que ser rápido. Então, a tramitação do direito eleitoral é diferente da tramitação do direito civil, do direito criminal, ele rege pelo rito da celeridade, tá? Então, nós esperamos aí que o direito seja feito, né? A justiça seja feita da melhor forma e que os desembargadores lá do TSE ajam com imparcialidade e que a cidade continue andando, independente de quem vai governar, né? Então, esperamos com serenidade essa decisão. Por enquanto, hoje a decisão do TRE é o que está valendo, né? Não houve ainda a interposição de um recurso, né, da liminar. Então, hoje a decisão do TRE é o que está prevalecendo na nossa cidade. Então, vamos aguardar com serenidade e vamos continuar trabalhando e que a justiça seja feita da melhor forma. E eu assisti à desconstrução da Câmara Municipal de Barueri, da instituição. Assisti a desconstrução, para não dizer a destruição desta casa. Vieram os presidentes que tiveram suas contas rejeitadas, as contas 2011, 2012, nas quais as minhas 4 contas da época foram aprovadas. E depois os vereadores, os presidentes que vieram, tiveram as contas rejeitadas. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 e 20. Todas as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a Câmara Municipal ela foi manchada. Foi manchada por quê? Porque houve a destruição da casa, tanto no aspecto físico quanto no aspecto administrativo. A montagem
da administração da casa estava muito ruim. Ninguém sabia quem mandava em quem era responsável por qual setor. A casa estava realmente à deriva. E os senhores que confiaram em mim na época, no Toninho Furlan, não precisam se envergonhar, não. Eu fiz um bom trabalho, entreguei para o Wilson Zufa uma estrutura de fazer inveja para qualquer município do território nacional. E quarta-feira passada, as contas da Câmara Municipal de Barueri, depois de 10 anos, voltaram a ser aprovadas. Então, o meu reconhecimento não é só do público que nos assiste, que participa, que frequentam essa casa, que assistem às mudanças que foram feitas pelo presidente, então, Toninho Furlan, mas também pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tive minhas contas aprovadas. Isso, para mim, é um motivo de orgulho estar nessa tribuna aqui para agradecer todos os vereadores que foram parceiros. Vocês sabem a luta que foi, mas muito obrigado a todos os vereadores, a todos os servidores da Câmara, ao jurídico da Câmara, a nossa secretária-geral, a Eunice, que em momento algum ela se descuidou das contas e de todo o processo administrativo da casa. Então, queria agradecer a todos que participaram desse feito. Muito obrigado àqueles que confiaram no Toninho Furlan. E espero do presidente Zufa, que está fazendo um excelente trabalho, que continue com o pulso firme. Não pode deixar esmorecer, não, porque a administração ela tem que ser vigiada o tempo todo para que o andamento da instituição Câmara continue perfeito. O nosso tempo vai passar. O meu tempo, Cascata, vai passar. O seu, do Rafa, do presidente Zufa, todos. Mas a instituição nós temos que preservar. Então, muito obrigado a todos que participaram do mandato do Toninho Furlan, os servidores, que Deus abençoe cada um de vocês. A todos os senhores, um bom final. Eu entrei com a indicação de criarmos programas em defesa a essas mulheres, capacitação profissional para geração de renda voltada para essas mulheres, para reconstruir a sua vida. E também um núcleo de atendimento às mulheres nas UBSs, com equipe capacitada para identificar, acolher e encaminhar casos de violência doméstica, psicológica, física, patrimonial, moral e sexual. Porque a violência não é apenas um tapa, e sim uma ferida que a gente pode causar numa mulher. Ela tem a liberdade de andar, trabalhar e, digo de passagem, receber também o seu salário digno de acordo com a sua capacidade e competência igual a do homem. Então vamos sim valorizar as mulheres, não só da minha cidade, mas de todo o nosso país, do mundo inteiro. Deixar aqui também, abrindo um parênteses, presidente, foi feita a indicação, foi feito o projeto de lei, na qual eu irei cobrar, porque não adianta a gente só ter os votos desta casa, o apoio, a aprovação e ser guardado, e a gente não fiscalizar. Então eu estarei frente, estarei fiscalizando, igualzinho como eu faço no projeto de lei que eu fiz do aluguel social imediato, quando a mulher comprova a violência doméstica. Então estaremos juntos, eu e essa casa, o meu presidente, que tanto respeita a figura mulher, e vamos estar fiscalizando. Antes de encerrar a sessão, como eu havia dito, no
no meio aqui dos trabalhos, que nós vamos inaugurar uma galeria de exposição com um pequeno fragmento da história da Câmara Municipal, porque ela é muito grande, ela tem um acervo histórico de muita importância e relevância. Então nós achamos justo que fosse criado uma pequena exposição, com alguns expositores, com itens, documentos, fotos, objetos, retratando a história da cidade de Barueri. Nós temos aqui a primeira ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Barueri. Aconteceu em 31 de março de 1949. Antes dessa ata da sessão ordinária, nós tivemos a diplomação dos vereadores eleitos em 1948 e assumiram em 26 de março de 1949. Nós temos também aqui duas declarações de bens de vereadores Francisco Moran e Heitor de Souza. Curiosamente, um apresenta a declaração de bens conforme tem que ser feito, declarando seus bens, e o Heitor de Souza declara como um bem maior o seu amor à pátria. Então, convido todos que leiam essa declaração, ela é muito interessante, é um documento único na história da cidade, quem dirá em todo o estado de São Paulo, no Brasil inteiro. O vereador declarar como seu bem maior o amor pelo Brasil, o amor pela sua pátria. Aqui nós temos o primeiro orçamento da cidade de Barueri. Em 1949, foi apresentado um orçamento para 1950 de 760 mil cruzeiros. Então, assim, comparado com o que o Barueri é hoje, esse é um orçamento muito pequeno. Barueri, na década de 50, ainda era considerado uma cidade dormitório, e hoje é essa cidade pujante, como todos nós vemos. Aqui é uma curiosidade, um projeto de lei de 1966, ele chama a atenção pelo seu tamanho. Então, vocês imaginam a Câmara Municipal recebendo esse documento nesse tamanho. Ele foi datilografado, e eu não sei como é que é essa máquina de datilografia usada para esse documento. Ao lado aqui nós também temos um outro projeto curioso, é o projeto de lei 25 de 1949, ele pede uma abertura de crédito para que seja construído um barco. Esse barco serviria, na época, para atravessar os moradores da aldeia de Barueri para o centro da cidade. Então, quem diria assim, Barueri precisava de um barco para se locomover. Esse outro expositor mostra a luta que travaram os vereadores da época para conseguir iluminação pública na cidade. Então, em 1960, foi feito aí um projeto de lei para que o prefeito entrasse em entendimento com a Light para a instalação de iluminação pública na cidade. Curiosamente, eles se encontraram e esse termo de compromisso foi assinado para a instalação de 1.069 lâmpadas. Foi feito todo um evento, foi registrado esse momento, tivemos a presença do prefeito da época, Carlos Capriotti, e demais vereadores, o Agir Salles Nemer, Joaquim Feres Filho, para a assinatura deste compromisso. 1.069 lâmpadas. Aqui nós temos um pouco da trajetória da Câmara. Hoje temos a Câmara em suas sessões sendo filmada com câmeras modernas, digitais, mas nem sempre foi assim. A documentação antes era produzida com máquina de datilografia, era feita a caneta, então a escrita ainda era à mão. Nós temos um exemplar do regimento interno que pertencia ao vereador Mário Trimboli, de 1961. Então, quantos regimentos nós já não tivemos até hoje, mas esse é um exemplar único que nós temos. Um manifesto, que é um relatório da administração do município enviado à Câmara para conhecimento da população, muito interessante. Uma urna, essa urna foi usada para a votação dos projetos que antigamente eram secretos. Então, a eleição da mesa diretora, concessão de título de cidadão benemérito, era tudo feito no modo secreto. Então, nós temos aqui alguns exemplares de cédula, algumas cédulas eram até feitas a chapa, compondo toda a mesa. Nós temos aí tudo preservado para as pessoas terem noção de como eram feitas essas votações. Aqui nós temos alguns objetos também que demonstram que a trajetória da Câmara Municipal, desde quando
os registros fotográficos ainda eram feitos com máquina, com filme 35mm, como eram ainda feitos a transmissão de documentos via fax, como eram as gravações das sessões em fitas cassete. Muitos aqui ainda lembram dessas pequenas fitinhas, a gente girava ela com caneta. Então tudo isso foi preservado com muito carinho para mostrar como a Câmara assumiu essa importância que é hoje. Como foi a trajetória dessa Câmara há 50, 70 anos atrás. Temos alguns elementos aqui também muito pouco conhecidos, até mesmo das gerações mais recentes, que é um bip, utilizado para comunicação com os motoristas que estavam à rua prestando assessoria aos seus vereadores. Aqui nós temos aqui alguns exemplares também, é uma reprodução da cédula utilizada no plebiscito do município. As cédulas eram exatamente como estão aí, nesse papelzinho craft, e foram o resultado 618 votos a favor do plebiscito e 1 voto contrário. Então, teve ainda um cidadão que não concordou com o plebiscito. Felizmente, Barueri foi emancipado de Santana de Parnaíba e hoje nós temos essa cidade. Nós temos um recorte do Diário Oficial do Estado de São Paulo que consta a convocação dos vereadores na época para receberem os seus diplomas e tomarem posse. Esse recorte é de 23 de março de 48 e foi o juiz, Dr. Euclides, que escolheu a data de 26 de março para assumirem, para tomarem posse. Então, a data de 26 de março podemos atribuir ao Dr. Euclides. Aquela foto é curiosa porque o primeiro prefeito Nestor de Camargo, ele não foi a primeira pessoa a sentar na cadeira de prefeito. A primeira pessoa a sentar na cadeira do prefeito em 1949 foi uma moradora chamada Henriqueta Correia. Então tivemos uma mulher sentando no gabinete, na cadeira do prefeito, que foi muito bem visto na época. A atuação das mulheres naquela época já acontecia junto com a emancipação. Por trás da luta, tivemos a participação das mulheres. Abaixo nós temos as sedes da Câmara Municipal. A primeira Câmara Municipal, ela tem uma data prevista de 1949, porque a Câmara ocupou, para tomar posse, um prédio na Dom Pedro II. Depois foi para essa sede, que é aqui no Lago São João, que hoje é a lanchonete do Honda. Continua lá a primeira sede da Câmara Municipal. Depois tivemos um prédio situado na Rua do Passo, número 8, que foi nos fundos, funcionava também um fórum e a prefeitura. Depois passamos para onde era o antigo pronto-socorro central, que antes era o Cine Jardim, que funcionou até 2008. Em 2008 e 2009, viemos para esse prédio construído especialmente para ser a Câmara Municipal. Então, todos esses documentos, objetos, eles mostram um pouco dos fatos históricos, momentos importantes que a cidade de Barueri passou e vem passando. A gente consegue perceber, conseguimos tirar toda uma linha do tempo imaginária para poder a gente compreender como Barueri chegou a esse nível que é hoje. Com muita luta, muita dedicação dos nossos administradores, e a Câmara está também nesse nível, graças a administrações arrojadas, bem feitas, e servidores que atuam bastante em prol da memória da Câmara Municipal. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais, esta presidência declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de abril de 2025, terça-feira, às 9h30. Deus abençoe a todos.